Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o meu desejo sincero é que todos tenham uma noite de paz na presença do Senhor. Neste domingo à noite, dia 19 de abril de 2020, a primeira Igreja Batista em Divinópolis, Igreja Centenária a serviço do Deus Eterno, convida você para o culto ao nosso Deus e Pai. Compartilhe com outras pessoas a nossa agenda de transmissões online durante a semana. Vocês sabem, todo domingo, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica infantil pelo YouTube. No YouTube também, a nossa escola bíblica geral, às 10 da manhã. Nós temos o culto matinal, às 10h30, e o culto noturno, às 19 horas. Leve as pessoas que você conhece a se inscreverem no canal da PIB Divinópolis, o nosso canal no YouTube. 15 minutos antes de cada uma dessas transmissões, vocês receberão também uma notificação. Ao inscrever-se, ativem as notificações. Esse link também é disponibilizado no WhatsApp e em outras mídias. Na terça-feira próxima, como em todas as outras terças, nós teremos uma live pelo YouTube também, com a ênfase em oração. Vamos orar juntos, próxima terça, às 19h30. Na quinta, o nosso estudo bíblico. A série atual é Uns aos Outros. Então, nós vamos estudar na próxima quinta-feira também no YouTube. Você encontrará esse link. E o sábado, um dia muito especial de lives, às 17 horas, com o nosso ministro de música, no Instagram da PIB, uma live com os músicos às 17 horas. Em seguida, às 19 horas, o culto da família, uma live também no Instagram da PIB com o Ministério da Família. Fechando a noite, uma live muito especial, às 8h30 da noite, um encontro da juventude, sob coordenação do nosso ministro de juventude, o Igor, no Instagram da juventude, JupibDiv. Esse é o nosso perfil da juventude no Instagram. Quero também, meus irmãos, lembrar a todos que temos nesses dias o desafio de continuar reservando ofertas e de continuar orando em prol da campanha de missões mundiais. Essa campanha que acontece já há algum tempo entre nós. Não esqueça, nós estamos vivenciando um período que exige de nós diariamente tempo de oração pelo país, por aqueles que nos governam, por aqueles que têm gerido a saúde no país, no estado, no município. Aumenta o número de infectados, inclusive o número de profissionais de saúde infectados com o Covid-19. Por isso devemos orar pela economia também do país, pelas igrejas do Senhor, por discernimento do nosso Deus. Mas faça todo o esforço. Naquilo que você pode, fique em casa, porque ainda estamos lidando segundo aquilo que o Ministério da Saúde apresenta e também a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde, um período muito difícil. Que Deus, pois, nos conceda nesta semana muitas oportunidades para servi-lo, para proclamá-lo por meio da nossa vida, por meio dos nossos relacionamentos. Uma boa noite, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui para louvarmos ao nosso Deus juntos. E por isso, eu queria te convidar a orar nesse momento. A orarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus e Pai, ao Deus Trino, aquele a qual nós confiamos. Feche os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque podemos prestar esse culto ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia um dia nos alcançou. E porque nos alcançou, ó Deus, nós podemos estar aqui para poder Te louvar, para poder Te engrandecer. Nós queremos colocar todo esse culto que estamos prestando diante de Ti, ó Deus, na esperança que o Senhor há de recebê-lo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos orar por tudo aquilo que tem acontecido no mundo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use de misericórdia para conosco. Temos a segurança, ó Pai, que vem do Senhor e por isso estamos em paz. Louvado seja o Teu nome pela paz que o Senhor nos concede. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, pedindo encarecidamente que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, porque nós estamos fazendo tudo isso, ó Pai,
com os nossos corações quebrantados diante de Ti, mas principalmente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, boa noite. Que bom estarmos juntos para mais um culto ao Senhor. Que bom podermos louvar ao Senhor juntos. E eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 20 a 26. Lamentações 3, de 20 a 26, será a nossa leitura bíblica de hoje. Diz assim a palavra de Deus: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Graças a Deus pela sua palavra. E nós também agradecemos a Deus pelas vidas e os bens que Ele nos concede. Nesse momento você pode orar consagrando sua vida, sua família ao Senhor. Nesse momento também você pode dedicar os seus bens ao Senhor. É claro que não agora, exatamente nesse momento, mas através de transferências de membros que têm as suas informações disponibilizadas no final do nosso culto. Você poderá fazer a sua transferência de dízimo e também contribuir financeiramente para o sustento da obra missionária. Como você viu no dia de hoje, nós estamos enfatizando missões mundiais. Enquanto nós ouvimos agora uma música com o nosso ministro de música, o irmão Rogério, você deve orar ao Senhor consagrando a sua vida e também já apresentando diante do Senhor os bens que você entregará para o sustento e a expansão do reino de Deus. Antes dessa música, porém, assista esse vídeo com a promoção de missões mundiais. Preste atenção, então, nos desafios que nós recebemos diretamente do campo missionário. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus é a alegria das nações. Jesus é a alegria de todos os povos. E isto já é conhecido quando lemos a história dos magos. Sim, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus encontramos a história. E no versículo 10 nos diz o seguinte: ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando encontramos Jesus, somos invadidos pela alegria do significado do Messias. Aqueles homens eram cientistas, procuravam o sentido da vida, procuravam o conhecimento. Mas quando encontraram a Jesus, o adoraram, reconhecendo que Ele é o verdadeiro significado, é a verdadeira resposta. Quando conhecemos a verdade, nós nos alegramos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse dia, não é verdade? E podemos nesse dia adorar ao Senhor e celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos cantar o hino Grandioso És Tu, o hino 52 do nosso Inário para o Culto Cristão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os
pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar? Grandioso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Soberano acima de todas as coisas. O Deus que provê todas as coisas. O Deus que supre todas as necessidades. Senhor do universo. Nós te louvamos nesse dia mais uma vez, agradecido, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem renovado a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida nesse momento. Obrigado, Senhor, pela a oportunidade, pelo privilégio de devolvermos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, de sermos servos do Senhor, na causa do Senhor, no reino do Senhor. Continua, Pai, usando as nossas vidas para a glória do teu nome. Usa as nossas vidas para que a tua glória se manifeste, para que o mundo conheça o teu poder. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero ler Provérbios 14, verso 32. E a partir desse texto da palavra de Deus, quero refletir com você acerca da esperança que o homem justo, que a mulher justa pode ter. Esperança nesta vida e esperança eterna. Estamos num tempo em que precisamos falar de esperança, mas sempre o ser humano precisou esperar por dias melhores. Se você for capaz de, primeiramente, convidar o seu coração, convidar a sua alma a buscar a Deus, você então estará no caminho da busca pela verdadeira esperança. Vamos ler? Provérbios 14, versículo 32, diz-nos assim: Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Queridos irmãos, às vezes parece que não é recompensador fazer o bem. Nós temos na palavra de Deus outros servos do Senhor que em algum momento falaram sobre isso. Nós encontramos no livro de Jó, no livro dos Salmos,
em outras declarações da palavra de Deus, homens e mulheres de fé, que se surpreenderam ao ver as conquistas e as vitórias de gente que não é temente a Deus. Pessoas que puderam ver crentes enfrentando dificuldades, ao passo que aqueles que se afastam do Senhor estavam enfrentando alegrias, estavam convivendo com ganhos. A própria palavra do Senhor nos mostra que isso é apenas temporário, é apenas aparente. Se pudéssemos conhecer a fundo a vida do homem sem Deus, veríamos que alguma prosperidade material, alguma felicidade social contrastam com um grande vazio e o pior, com a falta de esperança quanto ao futuro. Eu quero chamar você a questionar a si mesmo se você estiver entre aqueles que nesse momento se vê cansado de fazer o bem, porque olha para quem não se importa com a justiça e percebe que esses ou essa pessoa injusta está vivendo uma vida boa e sossegada. Eu sei que, às vezes, andar em retidão nesse mundo é difícil, porque temos poucos outros exemplos públicos de pessoas retas. Talvez você esteja se perguntando por que valeria ser fiel a Deus no mundo mau, em dias como esse. Talvez você esteja com dificuldades por conta da crise sanitária e econômica dos nossos dias, em acreditar que vale a pena continuar sendo honesto nos negócios, prudente no dia a dia, uma pessoa diferente desse mundo que caminha sempre a passos largos de distância da vontade de Deus. Aqui a palavra do Senhor nos fala de uma grande esperança para aquele que é justo. E o conceito cristão de justiça não tem a ver com as obras que o indivíduo é capaz de praticar. Tem a ver com a resposta de Deus ao arrependimento sincero do homem, dando-lhe justificação, isto é, alguém que foi perdoado pelo Senhor, a quem esse alguém ofendeu com os seus pecados. Agora não vive mais à sombra da culpa do pecado, portanto é um justificado. A nossa justiça é a justiça que Cristo nos imputou, que Cristo nos transferiu pelo seu ato na cruz. Sendo ele justo, foi injustamente sacrificado e ali substituiu a mim e a você, que é pecador. Portanto, esse homem justo, essa mulher justa, que dedica-se ao reino de Deus, que cuida da sua família, que é respeitador, que vive de modo honesto, que é trabalhador, que é uma pessoa generosa, precisa saber que sempre vale a pena praticar a justiça. Meu irmão, não se canse de praticar a justiça. Minha irmã, não se canse de ser uma mulher justa. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nos mostra que aquele que vive na prática da justiça pode ter a viva esperança de que jamais será dirigido pelo mal, jamais será dominado pelo mal. Aquele que é reto diante de Deus sabe das garantias da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar a outros, e dá como exemplo as riquezas. Ninguém será feliz, ou ninguém será completamente devoto a Deus, se for escravo das riquezas, escravo de Mamon. Não podeis servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Encontramos, portanto, a palavra do Senhor dizendo: se alguém é dominado pela justiça, não será dominado pelo mal. Se alguém é servo de Deus, não será servo da injustiça. Satanás não pode controlar aquele que serve ao Senhor e que é dirigido pelo Espírito do Senhor. Em Romanos 8,33, um homem que foi convertido da rebeldia à servidão ao Senhor, o apóstolo Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, Satanás não poderia nos enredar com a sua maldade, porque Jesus Cristo, que é poderoso para limitar a ação de Satanás, já nos resgatou do império do mal. Nós não somos mais praticantes da injustiça. Nós até temos um histórico de prática da injustiça, mas em Cristo abandonamos a injustiça. Eu olho para 1 Coríntios,
no capítulo 6, a partir do versículo 9, vejo a palavra de Deus delimitando muito bem a experiência cristã. Outrora éramos instrumentos da injustiça. Agora, por Cristo que nos dirige, somos instrumentos da justiça. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A pergunta é: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, diz o versículo 12, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós fomos, outrora, sem Cristo, dominados pelo mal, feitos instrumentos das suas maldades. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos justificados. Olha, meus irmãos, isso é um testemunho que cabe para os crentes em Cristo Jesus. Porque aquele que não tem visão espiritual, que não foi regenerado em Cristo, às vezes até acha que a sua vida na maldade é boa. Eles estão cegos, eles não percebem o lugar em que estão. Precisamos pregar o Evangelho e orar para que Deus lhes abra o entendimento, a fim de que enxerguem o lugar em que estão. Conta-se de modo ilustrativo que um tigre vivia numa grande reserva ambiental, cercada por tela, e ele estava ali já há algum tempo e acreditava que ele era livre, que ele era dono do mundo. Até que um dia, numa longa caça, ele se afastou demais da região em que costumava viver. E ele encontrou um outro tigre, próximo a uma cerca, a cerca daquela reserva. Então, assustado, ele perguntou àquele tigre: de onde você apareceu? E o tigre disse: olha, eu estava vivendo no mundo lá fora, mas eu fui capturado e me trouxeram aqui para essa reserva. E o tigre, que vivia há mais tempo naquela reserva, disse: como assim? Esse é o mundo, eu sou dono do mundo. Você me disse que há outro mundo? E aquele novo tigre disse: quão pequeno é o seu mundo. Você vive num mundo que acha grande, mas ele é muito limitado. Você é limitado pelas cercas. Ah, se você conhecesse o mundo lá fora, você saberia o que é alegria, o que é liberdade de verdade. E assim, aquele primeiro tigre, o que já vivia ali, passou a enfrentar uma grande crise. Ele achava que aquela reserva era tudo, mas ele descobriu que era quase nada se comparada com o mundo que havia lá fora, para além das cercas. O homem sem Deus vive a sua vida acreditando que é muito feliz. Às vezes, celebrando os vícios que pratica. Às vezes, tentando sorrir, dizendo aos outros que a vida que leva de submissão a esse mundo é a melhor. Ah, mas se ele descobrisse o que é liberdade espiritual, se ele descobrisse o que é esperança eterna, se ele viesse a descobrir o que é paz interior, se ele viesse a descobrir o que é poder falar com Deus, se ele soubesse o que é poder para não praticar o mal, não se submeter aos vícios, ao materialismo, à mentira, ele saberia que a sua vida sem Cristo não é uma boa vida. Meus irmãos, o justo tem a esperança de alguém que é livre para não praticar o mal, de não mais viver debaixo da ditadura do pecado, que é uma morte em vida. O versículo anterior ao que lemos, o 31, diz que aquele que oprime ao pobre insulta a Deus, insulta aquele que criou o pobre. Quantas pessoas oprimindo pobres, pensando que isso é justificável, porque oprimindo, explorando, pode ter uma vida boa. Não é uma vida boa. Aquele que é dominado pelo pecado não vive uma vida boa. Os crentes em Jesus, sim,
têm a esperança de jamais serem dominados pelo pecado, e é o que o texto bíblico diz. O injusto, o mal, ele é derrubado pela sua própria perversidade, mas o justo não. O justo tem esperança. E a primeira grande esperança que temos em dias difíceis é que jamais seremos dominados pelo mal. Se você é crente em Jesus, Satanás jamais te possuirá. Poderá tentar você, mas dirigir a sua vida não. A palavra de Deus ainda nos diz mais. Nos diz que o justo tem a esperança de sempre ser acolhido por Deus. E aqui eu quero voltar a Provérbios, agora no capítulo 23. Eu quero ler os versos 17 e 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Que esperança maravilhosa! A palavra de Deus diz, não tenha inveja de quem parece ter uma vida boa, mas não tem Deus. O fim para ele não será bom. Persevere no temor de Deus. A sua esperança jamais será frustrada. Quem espera em Deus não espera no acaso. Não espera por aquilo que é vão. Não espera pela incerteza. Observe que a palavra de Deus diz que a esperança com Deus sempre tem um fim maravilhoso. Fazer a vontade de Deus é, antes de tudo, ser acolhido por Deus. É saber que você pertence àquele que dirige todas as coisas. Aquele que é justo. Aquele que saberá tratar com o injusto e aquele que saberá recompensar o justo. Ser acolhido por Deus é ser por Ele aprovado. Aconteça o que acontecer. Viva na prática da justiça. Você verá que a melhor parte disso é pertencer a Deus. É andar na presença dEle. É ser dele e ele ser seu Senhor. O ímpio não permanece na presença de Deus, não é acolhido por Deus porque Deus é santo. Ele não tem esse privilégio. O privilégio é seu. Você que é um justificado por Cristo Jesus. Como é bom ser fiel ao Senhor e ter a certeza de que você é conhecido por Ele e terá o seu nome naquele último e grande dia, chamado por Ele entre os que serão benditos do Pai e que estarão à direita dele. Um certo homem disse que quem se ajoelha diante de Deus não se encurva diante do pecado. Então, quando falamos da nossa esperança, a nossa esperança não é apenas no aspecto negativo, não somos dominados pelo mal. A nossa esperança tem também um enfoque positivo, nós somos acolhidos por Deus. Deus é santo. Deus jamais entrará num consórcio com gente que ama o pecado, que vive no pecado. Mas é claro que a vida cristã diz respeito à eternidade. Como seria pequeno um cristianismo que trate das necessidades financeiras, afetivas, motivacionais e esqueça da alma, da vida após a morte, da eternidade. Nós estamos falando aqui da necessidade de nos mantermos justos nesse mundo, de não termos compromisso com o pecado, de vivermos na presença de Deus, mas há algo além dessa vida abundante que em Cristo já alcançamos aqui, a vida eterna. A mensagem que não contempla a vida eterna não é a mensagem do Deus eterno. Nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus está dizendo nesse texto de Provérbios lido. O justo, ainda morrendo, tem esperança. A esperança do justo não se acaba com a morte. O justo experimenta paz com Deus nesta vida, mas ele ainda tem algo além dessa vida. A coroa da justiça, a coroa da vida, porque ele não será tragado pelo mal, ele não morrerá eternamente. Provérbios 12, versículo 28, no espírito da palavra de Deus que sempre nos faz lembrar que habitaremos na casa do Senhor eternamente, diz assim: na vereda da justiça está a vida. Caminhe de modo justo. O que você encontrará é a vida. Na vereda da justiça está a vida. E no caminho da sua carreira não há morte. Quem já arrependido deixou a vida na maldade. Quem já foi aceito por Cristo e por Ele é salvo. Jamais se encontrará com a morte.
O caminho da sua carreira não contempla a morte espiritual, a morte eterna. O justo jamais será vencido pela morte. E ainda que nesta vida experimente grandes dificuldades, há uma grande recompensa a ser alcançada. Muitos anos atrás, eu conheci a história de um jovem que, ao concluir o ensino médio, decidiu que faria medicina numa concorrida universidade pública. Depois que ele concluiu o ensino médio, ele decidiu que passaria os dias estudando e que a sua rotina de estudos seria das 8 da manhã às 10 da noite, com pausa apenas para as refeições. Ele foi criticado por muitos amigos. Muitos amigos não entendiam por que ele precisava ser radical. Muitos amigos insistiam em chamá-lo para eventos e ele não ia a aniversários. Ele participava das refeições com a família e no domingo ia aos cultos na sua igreja. Eu era o pastor dele. E aconteceu que ao final de um ano ele foi aprovado no curso e na escola que queria frequentar. Ainda hoje, alguns daqueles que não foram capazes de renunciar não conseguiram alcançar os seus alvos profissionais. A pergunta que te faço é: qual é a visão de futuro que você tem? O que você espera para o seu futuro? Você espera muitas curtidas no Instagram ao postar você mesmo com gente sorridente e bem vestida? O que você espera? Você espera que o seu blog seja comentado porque você é uma pessoa descolada, dada as atividades mais empolgantes que há no mundo dos esportes? O que você espera? Uma boa aposentadoria? Será que você vai viver até lá? O que você espera da sua vida? Você espera comprar uma casa no campo? Talvez você nunca consiga. Ou talvez você consiga e fique decepcionado ao perceber que a casa do campo não é somente aquela foto que há na sua mente de um belo lugar na zona rural. Ao lembrar que há custos, que ladrões também vão em casas de campo, que é preciso se desgastar muito para mantê-la. Qual é a sua perspectiva de futuro? Você é capaz hoje de renunciar ao mundo em função de um futuro aprovado por Deus? Você é capaz de hoje redirecionar sua vida como aquele jovem e colher os frutos da sua atitude no futuro? A palavra do Senhor nos mostra que Cristo venceu esse mundo. Com Ele podemos vencer. Ele venceu toda a maldade que há nesse mundo. Com Ele podemos vencer. E Ele preparou para aqueles que são herdeiros de tudo que Ele nos oferece, a eternidade. Qual é o seu destino? Para onde você vai? Saiba você, nunca valerá a pena viver na maldade. Não vale a pena viver no pecado. No momento, você pode achá-lo atrativo, mas a consequência é a morte. Portanto, há uma viva e extensa esperança para o justo. Apegue-se à justiça, isto é, a vontade de Deus nesse tempo. Tenha alegria em cumprir a vontade de Deus. E você verá, poderá te faltar certezas quanto à política, quanto à sua saúde, quanto ao seu emprego. Mas não te faltará esperança. E eu não tenho dúvida. Nós precisamos de esperança. O que diz a palavra de Deus é aquilo que eu creio. A palavra do Senhor, como lida nessa noite, nos diz com clareza que o justo, ainda que morra, tem esperança. A esperança não morre, porque Cristo venceu a morte. Ele vivo está. Jamais morreremos, porque com Ele sempre estaremos. Ainda hoje, pratique a justiça. Apegue-se ao Deus de toda a justiça e tenha esperança que somente o coração dos justos pode verdadeiramente ter. Que Deus, pois, nos abençoe grandemente. Eu quero convidar você a transmitir esperança para mais alguém. Ao longo dessa semana, telefone para um membro da nossa igreja, uma família da igreja, e uma família que não é da nossa igreja. Saiba como essas pessoas estão e procure levá-las a ter esperança em Cristo Jesus. Faça isso todo dia.
2 telefonemas. Uma pessoa da igreja ou uma família da igreja e uma família que não é participante da nossa igreja. Porque nós queremos que todos sejam alcançados com a esperança que temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te agradecemos porque a tua palavra reafirma que somos um povo cheio de esperança. A tua palavra nos diz que a nossa esperança é tão grande, é tão maravilhosa, que mesmo depois da morte, continuaremos gozando dos resultados dessa esperança. A quem está cansado nesses dias, ó Pai, renove a esperança de dias de descanso. A quem está, Senhor, preocupado, traga paz para que haja esperança de dias melhores. Ó Deus, a quem está perdido no pecado, dê-lhe esperança de salvação. Faça o Senhor entender que um grande pecador pode ser perdoado por um grande Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Ó Deus, dá-nos esperança para enfrentar as lutas desse tempo de adversidades. Dá-nos esperança no teu nome, esperança em tua palavra, esperança na eternidade com o Senhor. Ajuda-nos a vencer esses dias, e ó Pai, permita-nos em breve ter tempo para estarmos novamente junto àqueles que amamos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, a nossa verdadeira esperança. Pedimos-te ainda que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos que nos acompanham agora, com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Deus vos abençoe. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu ande pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo. Comigo, sim, tu estás comigo, tu és o meu pastor, Cristo é o meu pastor, nada faltará, seja onde for. Sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei. Comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo,
Cristo está comigo. Ele é o meu Pai.